estudar o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhado, por uma passagem do livro de Gálatas que fala muito sobre o que a mensagem do Espiritismo vai trazer para nós hoje. O item 7 diz o seguinte: o Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em vez desta visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, convertendo o instante na Terra em única e frágil base do porvir eterno, mostra que esta vida é apenas um elo no conjunto harmônico e sublime da obra do Criador. Mostra a solidariedade que une todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Assim, fornece uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, ao ponto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o inexplicável, caso for examinado com um único ponto. É este conjunto que, na época do Cristo, as pessoas não teriam conseguido compreender, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Vou chamar a atenção principalmente para a primeira parte, em que fala que o Espiritismo amplia o pensamento e abre novos horizontes para nós seres humanos. Porque com o Espiritismo nós conseguimos perceber que a vida se torna muito mais doce, muito mais amável, muito mais afável, e conseguimos observar que nós fazemos parte de um conjunto espiritual, e que este conjunto ele não existe isoladamente. E quando eu compreendo que ele não existe isoladamente, então eu compreendo que algumas atitudes minhas contra os seres humanos estão erradas. O tempo que eu gasto, que eu perco fazendo algumas atividades fúteis, eu poderia estar fazendo em benefício a alguém, em prol a alguém. Os comportamentos e atitudes que eu tenho no meu dia a dia em relação a como eu me lido com as pessoas, com os objetos, com os bens materiais, com a visão do Espiritismo, faz eu perceber que eu realmente estava sendo uma pessoa sem graça, monótona, sem objetivo, sem cumprir a minha verdadeira missão aqui no plano terreno, que é, sobretudo, amar o próximo e nos amar também, e levar que nós possamos dar para as outras pessoas melhores condições, principalmente para que elas possam prosperar no âmbito da vida pessoal, da vida profissional, da vida intelectual, da vida espiritual e em outras áreas da vida também. O Espiritismo abre um leque de visão para nós e faz com que a gente se torne responsáveis por cada ato que nós temos. Ele nos mostra que nenhum infortúnio que ocorre com nós, seres humanos, é, de fato, uma imposição como castigo divino, sagrado, ou uma tentação como também algo espiritual de forças negativas. Pelo contrário, ele nos mostra e evidencia que, se estamos indo de mal a pior, é porque o nosso comportamento está agregando isso. É porque a nossa atitude está produzindo frutos estragados. Então ele faz com que eu reconheça o meu papel e a minha responsabilidade diante do próximo. Se eu ofendi alguém, não foi porque eu fui influenciado por um espírito maligno e negativo. Foi porque eu tive a má educação e eu não tive a paciência suficiente para poder pensar e me colocar no lugar do outro. Foi porque eu ainda não consegui enxergar o outro como meu verdadeiro irmão. Quando eu consigo enxergá-lo, significa então que eu não vou culpar alguém. Eu vou assumir as minhas responsabilidades. Eu vou assumir que se eu magoei ele foi por incompetência minha, por um ato errôneo meu, por um egoísmo ou por um orgulho, por uma pretensão de eu querer ser melhor que ele. Não que algum ser invisível, misterioso, se apoderou de mim e fez eu ter aquela atitude, aquele comportamento. Nós sabemos sim que os espíritos, que ainda estão nas possibilidades menos, vamos colocar no conceito, que falta esclarecimento, espíritos mesmo de baixo
vibração, de baixa vibração, nós sabemos sim que esses espíritos podem influenciar os nossos comportamentos e nossas atitudes. Mas o Espiritismo nos ensina a perceber quando nós estamos sob essa influência. Quando ele nos ensina a perceber através das observâncias do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas pregadas por inúmeros espiritualistas, mestres, tanto do Espiritismo como de demais outras religiões, quando a gente consegue perceber que alguns comportamentos nossos estão inadequados e que consigo perceber que está tendo uma influência de um irmão menos desprovido de conhecimento, que já está desencarnado, eu imediatamente tenho que ter a primeira postura de assumir que se eu atrair ele para me influenciar é que alguma coisa dentro de mim está desregulada. Então eu preciso fazer uma reflexão íntima, saber o que eu preciso mudar para cortar esta conexão com este espírito, cortar este vínculo com ele. Automaticamente, cortando, eu vou conseguir aproximar espíritos de luz, que vai fazer eu reconhecer os meus erros, ver aonde eu estou, de uma certa forma, cometendo barbaridades, e vou corrigi-los. Em alguns casos, pedir perdão, sim, a quem eu ofendi, a própria espiritualidade. O Espiritismo ensina que o ato do perdão, primeiro, é só para espíritos muito grandes. Porque não é qualquer pessoa que tenha realmente a capacidade de pedir perdão com sinceridade. Ele me faz entender que aquela palavra que muitas pessoas dizem, quem sou eu para perdoar? Somente Deus perdoa. O Espiritismo mostra que estas palavras, elas estão inadequadas. Por quê? Eu estou diante de inúmeras possibilidades. Primeiro que Deus não tem que perdoar ninguém, porque Ele não se ofende. Ele não se sente injuriado. Deus não tem que nos conceder o perdão no sentido de como se nós tivéssemos ofendido Ele através de blasfêmias, ou até mesmo ofendido um irmão nosso, ele se sentiria ofendido. Não. Então não é que só Deus perdoa, é nós quem temos que perdoar e que pedir perdão. É nós que temos que reconhecer que, sobretudo, o erro foi meu, não de Deus. Começo a ser um melhor cristão quando eu compreendo que Deus não perdoa ninguém, porque Ele não se magoa com ninguém, porque Ele não tem rixa com ninguém, porque Ele não acha que Ele é superior a ponto de eu sou todo-poderoso, tem que se voltarem para mim. Deus é apenas amor, é misericórdia, justiça e bondade. E Ele mais do que nunca, e é engraçado que aqui na experiência humana a gente fala Ele como se fosse um ser, palpável, como se fosse algo que eu consigo definir, mas não conseguimos. Por isso que na primeira questão do Livro dos Espíritos, a pergunta é: que é Deus? E não o que é Deus. E nós classificamos Deus como inteligência suprema. Mas, para a nossa linguagem humana, nós chamamos de Ele, damos um atributo masculino para Ele. Na realidade, nós não sabemos, na nossa pequeno conhecimento ainda, nas nossas pequenas mediunidades, nossas faculdades mentais ainda é muito pequena para compreender a extensão de Deus. Mas chamamos assim, Ele. Ele não precisa perdoar ninguém, porque Ele jamais, em hipótese alguma, é ofendido ou se sentiria ofendido, por ser a inteligência suprema. Então quem tem que perdoar somos nós. Eu me torno melhor cristão quando eu magoo, prejudico alguém e eu reconheço que este erro foi meu, que não é culpa de um espírito inferior, e se eu fui tentado por um espírito inferior, a responsabilidade é minha, que não vigiei, assim como orientou o nosso Senhor Jesus Cristo: vigiai e orai. Se eu fui perturbado por entidades de baixo nível, foi porque eu não estava vigiando. Então a culpa é exclusivamente minha. Não é do espírito que me influenciou, ele só teve uma pequena parcela. Então, eu reconheço que eu cometi o erro, eu tenho que pedir perdão. Se eu sou uma pessoa que joga a responsabilidade de pedir o perdão ou de dar o perdão para Deus, significa que eu não aprendi quase nada dessa encarnação em sentido do poder que o perdão pode nos proporcionar.
eu ainda não compreendi, então, de fato, a mensagem de Jesus Cristo, né? Se eu realmente compreendi, eu vou ter a capacidade e a humildade de pedir ou de dar o perdão, sem jogar para seres superiores, sem jogar para Deus ou sem jogar para seres inferiores. E o Espiritismo faz nós percebermos que, à medida que nós vamos sofrendo, significa à medida como a gente vem medindo as outras pessoas, como a gente vai tratando as outras pessoas, como a gente pensa e mentaliza em relação às outras pessoas, e como a gente também pensa e mentaliza em relação à nossa própria vida. É costumeiro a gente pensar tantas coisas negativas para a nossa vida, né? Se tornou uma rotina. Todos os dias a gente fazer questão de colocar pensamento negativo de molho e ficar ali mexendo nele constantemente. Então é óbvio que o resultado não será outro, a não ser realmente discórdia, desavença, problemas, dificuldades, enfermidades, perturbações. Por quê? Porque é aquilo que eu estou plantando. Lembrando que nós, cada um, somos responsáveis por plantar árvores frutíferas. Então aquilo que nós estamos plantando, se é lamentação, se é injúria, se são pensamentos destrutivos e negativos, tanto em relação a quem eu posso me tornar ou a quem as outras pessoas é evidente que a minha vida não será assim tão próspera e tão positiva. E isso não é culpa, então, de uma entidade inferior ou um castigo divino, como se Deus fosse tão pequenino assim, a ponto de se ofender, porque Deus não se ofende. Então quer dizer que eu posso blasfemar contra Deus? É uma responsabilidade de cada um. Nós temos a liberdade de achar o que quiser, mas nós vamos colher os frutos. Não, então você está dizendo que se eu blasfemar contra Deus, eu vou colher frutos ruins. Não. Vai colher frutos ruins, por quê? Porque para blasfemar contra Deus, significa que nós vamos ter que sintonizar a nossa mente com palavras negativas, com energias negativas, com questões que vão gerar ódio, rancor, deprimência, que vão gerar ressentimentos. Então não é o fato de eu blasfemar contra Deus que vai me dar uma condição negativa. É o fato de eu ter que me sintonizar com energias negativas para poder blasfemar contra Deus. Então não é Deus que me castigou. Foi as ferramentas que eu utilizei, que é de cunho muito inferior. E isso em relação à maneira como a gente se relaciona com Deus, com a espiritualidade, ou como a gente se relaciona com os irmãos que estão encarnados conosco no planeta Terra. E na mesma proporção que nós somos felizes, alegres, prósperos, fecundos, cheios de vida, de saúde, de prosperidade. Prosperidade não é bens materiais e financeiros, mas é de fato você realmente precisar das questões para poder te auxiliar no seu desenvolvimento espiritual, moral, intelectual, e você ter tudo isso disponível para a hora que você precisa. A prosperidade, e também vamos colocar os quesitos financeiros e materiais. Se eu os tenho, e se eu sou uma pessoa que vive dentro de possibilidades positivas, não é porque eu estou ali constantemente adorando, louvando ao Senhor Jesus Cristo ou ao nosso Deus, não. É que eu também utilizo da mesma ferramenta, porque para adorar e louvar ao Senhor Jesus, adorar a Deus e louvar ao Senhor Jesus Cristo, e adorar a tudo aquilo que Deus criou, eu preciso me sintonizar com energias positivas, energias de luz, pensamentos nobres, atitudes e comportamentos éticos, tudo aquilo que relaciona inúmeras possibilidades de bem, eu vou ter que me sintonizar. Então é evidente que eu vou prosperar, porque é o que eu estou plantando, é o que eu estou ali adubando a minha árvore todos os dias. Então terei uma vida muito boa, muito pacífica. O Espiritismo faz com que a gente enxergue, né, que as mazelas de nossas vidas e as prosperidades que temos é unicamente responsabilidade nossa, e que eu posso mudar a minha vida, meu comportamento, porque Deus me deu essa sabedoria, essa inteligência e este conhecimento. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo também disse: se credes, farão ainda mais do que eu fiz. Nós ainda não percebemos isso. Nós ainda não captamos essa mensagem tão sublime de Jesus Cristo, né? Se tu creres, poderás fazer ainda mais do que eu. E nós ainda temos uma dimensão de inferioridade. Eu tenho que estar abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo
abaixar a cabeça, né, para que eu possa receber as boas novas dele. Não, ele disse, tu podes fazer mais que eu. Se eu posso fazer mais que Cristo, significa que primeiro eu tenho que ter humildade. Em saber que primeiro eu não vou me igualar a ele pela condição que eu estou na reencarnação. Mas que sim, eu tenho possibilidades de melhorar minha vida todos os dias. Porque a crença que eu tenho do meu dia a dia é que determina como vai ser o meu amanhã. Até mesmo se eu vou ter um desencarne pacífico ou não. É isso que nós precisamos começar a analisar, a ver estes pontos, né, que são muito positivos. Mas na realidade o Espiritismo nos abre para muitas vertentes, né? Ele faz a gente enxergar que precisamos ter um consenso moral muito grande cristão. Ele faz a gente abdicar e abandonar vícios e atitudes e comportamentos que são destrutivos para nossas vidas. E faz a gente agregar coisas boas e positivas. Afastar de nós aquilo que não é produtivo. E isso ele vem porque nós conseguimos enxergar novas possibilidades e muitos outros horizontes. Como eu disse, né, em estudos passados, o ato de eu fazer um jejum, será que tem mais validade não comer do que eu realmente ficar comendo, mas tendo pensamento de luz, um pensamento positivo? O que teria mais valor? É óbvio que é o pensamento, a sintonia com o mundo espiritual, que é muito mais positivo. São questões que nós temos que começar a trazer do nosso dia a dia, e o Espiritismo faz a gente enxergar que tudo aquilo que nos rodeia e nos acontece é responsabilidade nossa. Porque Deus nos concedeu essa liberdade. Nos criou simples e ignorantes para que a gente possa evoluir, para que a gente possa, né, estar ao mesmo nível, ao mesmo patamar dos espíritos superiores. O Lucas escreveu no livro dele, que muito em breve vocês vão conhecer, um livro infantil falando sobre a vida das borboletas, e ele criou uma borboleta suprema, em que uma aluna pergunta para a professora: professora, por que nós temos que passar de lagarta, depois se tornar uma borboleta? Aí a professora disse que era para que elas pudessem evoluir para estar ao lado da Suprema. E aí a professora ainda questionou: imagine se nós estivéssemos do lado da Suprema e o nosso pensamento e a nossa sintonia não fosse igual a dela. Seria uma bagunça, pessoal. Olha que bonito isso, né? Então, quando Deus nos dá a simplicidade de sermos espíritos e de reencarnarmos em muitas e muitas outras vezes, é que Ele quer que a gente realmente tenha um pensamento alinhado, um pensamento limpo, imaculado, para que eu realmente entre neste reino maravilhoso, neste universo de possibilidades positivas, com pensamentos, mesmo preservando a minha individualidade, quem eu sou, mas com pensamentos bons, para que possa estar na mesma sintonia dos espíritos de luz, e assim, né, auxiliar as inúmeras moradas que existem no universo de Deus. E, concluindo, o Espiritismo, ele ensina algo que eu acho que tem que ser muito observado, principalmente nessa nova era que nós estamos passando. Nós vemos tantas pessoas chorando, sofrendo, desesperadas, achando que é o fim do mundo, achando que um problema que ela tem, um dedo que quebrou, uma unha que quebrou, como se fosse a maior catástrofe do mundo, ou quebrou um dente, ou está com uma dor de cabeça, ou está com uma diarreia, problemas físicos e outros até também espirituais e psicológicos, né? Vemos pessoas desesperadas, e o Espiritismo nos convida para que a gente observe a nossa vida e por um prisma positivo a gente consiga mudar o nosso percurso. E ele nos convida para a alegria, para a felicidade, já que fomos criados por Deus para prosperarmos. E para prosperar, eu preciso ser uma pessoa ativa, uma pessoa disposta, uma pessoa que mesmo que passa por essas dificuldades, por esse sofrimento, nunca vai deixar ser afetado pela tristeza ou pelo desânimo. E no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 26, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é alegria. Olha que lindo. Qual que é a missão de nós espíritos? É proporcionar a alegria. Somente com alegria nós podemos prosperar. Mas, Leandro, o
estou com tanto problema na minha vida, tantas coisas acontecendo na minha família. Sim, mas para um pouco e consiga observar em tudo que está acontecendo as possibilidades alegres, os momentos bons. Tem dificuldade, mas tem momentos bons. E qual que é a alegria de uma dificuldade? Nos tornarmos mais humildes. Isso é alegria. Nos tornarmos mais pacientes. Isso é alegria. Nos tornarmos mais preparados para ajudar outras pessoas que também vão passar pela mesma questão que nós estamos passando. Porque somos espíritos. E como ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, somos espíritos criados para a mesma afinidade, para o mesmo percurso. Se, portanto, somos espíritos com esta finalidade, nós temos então o dever de representar a espiritualidade no plano terreno da maneira mais extrovertida possível, proporcionando então alegria para nós e para as outras pessoas. Está com dificuldade? Sorria. Fique alegre, porque ela é, o ápice para que você possa galgar mais um degrau na sua evolução. Olha que legal, olha que bacana. Eu estou sorrindo porque, mesmo na dor e no sofrimento, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. O ser humano, na condição que se encontra encarnado, ainda não sabe o que é alegria. E a alegria não é só sorrir o tempo inteiro, não é só estar vibrando, para que todo mundo possa ver você reluzindo. A alegria é você observar que tudo que acontece conosco no plano terreno é um atributo da espiritualidade que serve para a nossa evolução. Então, o fruto do Espírito é alegria. Aquilo que eu produzo tem que ser alegria. As pessoas que me veem e veem que eu estou passando por problema, por dificuldade, por sofrimento, qual é a visão que elas têm em relação a mim? De uma pessoa vitimista, de uma pessoa melancólica, de uma pessoa que só sabe reclamar, de uma pessoa que só sabe desfazer das outras? Ou elas vão enxergar em mim, mesmo com dificuldades, com dor e sofrimento, um semblante de alegria, de gratidão, de prazer, por estar aqui ainda na condição encarnado e podendo fazer coisas para as outras pessoas. É muito diferente isso. Quando se fala em processo de cura física, a probabilidade de nos curarmos é muito maior quando eu passo pelas dificuldades e sou grato a elas e eu consigo externar para as pessoas dizendo o seguinte: olha, fulano, você que perguntou como eu estou, eu vou te dizer a verdade. Meu corpo físico está destruído. É dor o tempo inteiro. Mas eu quanto espírito, estou muito bem. Estou tão alegre. Olha, eu estou curtindo cada dor. Cada cantinho do meu corpo eu estou conhecendo ele. Eu não sei se eu vou desencarnar. Se eu não desencarnar, terei muita coisa para poder mostrar para as pessoas e ensiná-las. Olha que coisa linda. É esse sentimento que nós temos que ter. Ah, mas se eu desencarnar, eu quero ter deixado para os meus parentes, meus amigos e familiares, aqueles que vão falar de mim, quero deixar para eles um exemplo de resignação, um exemplo de perdão, um exemplo de humildade, um exemplo de que eu passei pelo planeta Terra e mesmo com as dificuldades e as dores eu fui feliz e fiz as outras pessoas à minha volta felizes. É tão bonito você ver um espírito se despojando do corpo, deixando o corpo material e regredindo para o mundo voltando para o mundo espiritual, e você vê que o semblante dele é de alegria. É muito nobre você ver um espírito olhar para o seu ente querido e falar: não se preocupa, eu estou bem, eu estou feliz. Isso é muito lindo, porque significa que este espírito, ele realmente viveu este fruto, ele plantou este fruto na terra, o fruto da alegria. Não importa como vai ser o desencarne, se é por uma enfermidade, por um acidente, nós temos que ser alegres constantemente. De repente a gente está tranquilo, algo pode desabar em cima do nosso corpo,
e ceifar a nossa existência aqui no plano terreno, e assim vamos voltar para o mundo espiritual. Mas mesmo que seja algo rápido, sem que a gente tenha percepção disso, temos que ter a consciência de que eu deixei este corpo carnal, mas eu fiz tudo o que era necessário para plantar alegria na minha vida e na vida das pessoas, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldade. É na alegria que nós conseguimos superar e nos tornarmos próximos. E quando as pessoas olharem para nós e acharem que vivemos em um mundo de fantasia, vamos ficar alegres, porque elas pelo menos conseguiram enxergar um mundo de fantasias, que é algo bom. Não temos que nos preocupar em mostrar para estas pessoas, né, qual é o nosso mundo. Eu apenas tenho que fazer, eu apenas tenho que deixar o exemplo. Agora, quem vai seguir o exemplo tem a escolha de fazer ou não fazer. Mas temos que voltar para o plano espiritual, com a certeza de uma missão cumprida. Talvez não todas a qual a gente se propôs, mas pelo menos um pouco delas, pelo menos um tiquinho delas. E para que a gente realmente possa começar a fazer a diferença, está bem aqui o segredo em Gálatas. O fruto do Espírito é a alegria. Ou seja, temos que plantar a alegria. Esta é uma missão a qual nós se propomos a encarnar. Na dor e no sofrimento, na dificuldade que as pessoas se encontram, plante alegria. Mas não uma alegria no sentido de desdém. Uma alegria que em alguns momentos você pode expressá-la somente pelo silêncio, por um olhar terno, por um abraço, por um sorriso muito discreto. Não precisa ser gargalhadas. Ou pode ser por uma prece, ou pode ser, como eu disse, está doendo, estou dilacerado por dentro, mas eu, quanto espírito, estou muito saciado, porque eu tenho comigo, né, as boas energias da espiritualidade. Eu tenho comigo, para dentro de mim, trago para poder expressar às pessoas os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, que é amar e amar. Então que possamos todos os dias em nossas vidas distribuir este fruto da alegria para quantas pessoas a gente puder e a gente conseguir, e principalmente para a nossa própria vida. Principalmente, acordou, fique alegre, e olha, eu tenho mais uma oportunidade, eu tenho mais um dia para ou reparar as besteiras que eu fiz no dia anterior, ou para melhorar outras coisas. Isso já é motivo de alegria. Não estou com uma dor de cabeça, acordei com uma dor, não tem problema, é só a cabeça que está doendo. Por isso que a gente tem que falar, a dor é no cérebro, é na cabeça, não é em mim, é no meu corpo. Nós precisamos compreender que a renovação a qual nós nos propomos aqui no plano terreno, ela se dá a partir do momento em que eu realmente contribuo de maneira significativa e transformadora para o bem na vida do próximo. Muito obrigado.